Fala, Fala, Marcelo. Pedro. Tudo Tá, bem? eu tô joia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Então tá bom. Marcela tá com trabalho essa semana, turma nova entrando, né, Marcela? Turma nova entrando, a galera tá a milhão, Pedro. Tá todo mundo super pilhado. Já passei atividade de precificação, já tá todo mundo treinando como é que faz, porque não basta ser assessor, você tem que ter todo o domínio do conhecimento técnico, né? E é o que eu falei, né, quando eu estava fazendo o lançamento no workshop, que a gente tem que aprender na prática, porque não adianta só eu fazer aula teórica e falar que eu estou passando conhecimento. Conhecimento é prática na veia, né? Para ter resultado é só prática na veia mesmo. Perfeito, é isso. Conhecimento, galera, tá? Muda vocês de patamar. E quem tem o conhecimento para assessorar, acabou. Tem a faca e o queijo na mão, tem a confiança. Daí o cliente vai tá vindo até vocês, vai ter resultado e vai só prosperar mais. Não adianta, tá? Pegar cliente, não entregar resultado. É um tiro curto. Daí 100 metros, a pessoa percebe que você não tem o conhecimento e vai embora. Se você tiver o conhecimento, o cliente, ó, se mantém com você durante a maratona. Marcela, conta pra gente, qual é o tema hoje que você escolheu para falar nessa live? Eu escolhi um tema bem bacana, Pedro, que tem tudo a ver com o que você estava falando sobre a gente começar a trabalhar com assessoria, né? Porque não adianta só você ter o conhecimento e você não tiver um pilar de construção de um negócio. Porque a assessoria de leilões de imóveis não é só você ganhar conhecimento e você começar a faturar. Você precisa se estruturar na construção desse negócio. Então, eu vou trazer aqui, se você quer começar no negócio de assessoria, às vezes você se sente perdido, sem foco, eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa ter para você construir um negócio de múltiplos 6 dígitos, né? Então, a gente vai debater aqui alguns pontos importantes. São 3 pilares que eu tracei que a gente precisa ter para você ser um assessor que se destaca, né? Não quem joga a Série B, a gente está falando de quem joga a Série A, que está aqui no nosso ecossistema, que quer fazer o negócio acontecer. Então, a gente precisa ter processos, né? Então, a gente precisa criar processos, é o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente precisa ter metas, né? Com as metas traçadas, a gente consegue ter os resultados. Porque quem não tem meta, qualquer lugar que você chegar serve. A gente precisa ter meta para a gente poder alcançar o nosso objetivo. E rotina. Quem fala que não gosta de rotina também não consegue entregar alta performance, né? Quando você fala de hábitos e rotinas, é super importante. Então, são os 3 pilares para a construção de um negócio, seja em assessoria, seja em outras modalidades, que eu percebi quando eu estava começando a construir o meu negócio, que quando eu comecei a estruturar esses 3 pilares, né, de processo, metas e rotina, os resultados aparecem, que é exatamente, a gente vai dar uma pincelada, né? Óbvio que tem várias coisas para falar sobre isso, mas é muito importante que quem quer construir esse negócio precisa ter esses 3 pilares. Gostei. Estou na expectativa aqui do que a Marcela vai falar para gente sobre esses 3 pilares. Galera, as lives aqui estão sendo bem assertivas. Ontem a gente passou, tá, na live com a Thaisa, 4 principais fatores para vocês aí conseguirem ter o melhor score, o melhor rating na Caixa Econômica Federal e em outros bancos. Agora a Marcela vai passar 3 pilares para você ser um assessor que vai fazer múltiplos dígitos com seu conhecimento. Falando em conhecimento, tá o recado aqui embaixo, tá, gente? Ó, fixei ali para vocês. Digite evento para entrar num grupo de WhatsApp e participar do Resgate Milionário. Vai acontecer dias 11, 12 e 13, mais conhecidos como segunda, terça e quarta da semana que vem. Nós vamos fazer um evento da Smart Leilões, onde a gente vai destrinchar para vocês tudo o que vocês precisam para começar a investir em leilão de imóvel, adquirir conhecimento, tá? E aí, ó, você vai poder tanto assessorar quanto colocar o seu próprio dinheiro. Então não deixem de digitar evento se você ainda não é smartando. Vai chegar o link do grupo no seu inbox. E se você quer continuar aqui, ó, aprendendo, tá, diariamente com a Smart, com a Marcela, clique aqui na setinha, ó, que você vai ver o perfil da Marcela. Marcela Carillo, com 2 L's, leilão. Marcelo Carillo, leilão. Cliquem aí que vocês começam a seguir a Marcela, que ela produz conteúdo de leilões e de assessoria. Se você é seguidor da Marcela, clique Smart Leilões e siga a Smart Leilões. Marcela, vamos que vamos. Vamos que vamos, ó. Esses pontos que eu vou trazer agora para vocês, se você fica sempre no improviso, fica rodando contra as suas operações, você reage ao invés de planejar. Você precisa urgentemente começar a criar essa metodologia dos 3 pilares de processo, de metas
e rotina. Então, quando a gente fala de processos, né, Pedro, a gente tem que sempre lembrar o que é processo, né? É padronizar as suas ações. Então, eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas coisas tratadas do que eu posso, do que eu faço no meu dia a dia, e eu preciso começar a me estruturar nesses processos. E como é que a gente padroniza processos? A gente tem que perceber nossas deficiências, né? O que a gente tem de deficiência. Então, a primeira coisa que o assessor, o foco principal do assessor, que a gente traz dentro do nosso ecossistema de assessoria, o assessor ele tem que estar preocupado em encontrar oportunidades. E quando a gente fala em encontrar oportunidades, o processo do assessor é de se organizar para ele poder captar essas oportunidades. Então, identificar nos sites dos leiloeiros todos esses imóveis que estão indo, milhares, dezenas de imóveis que vão a leilão todos os dias. Então, a gente precisa captar essas oportunidades, precisa analisar essas oportunidades e a gente precisa ser efetivo nos nossos resultados. Então, como é que a gente faz isso para a gente ter mais resultados, né? Então, na criação de processos, o que eu percebi nas minhas assessorias, logo que eu comecei, né, Pedro? Eu percebia que eu tinha um investidor, eu tinha o cheque dele, né, o suposto dinheiro que ele tinha para trabalhar nas operações, e ele começava a me delimitar quais eram os perfis de imóveis que ele queria. E aquilo, na verdade, era ineficiente, porque atrapalhava todo o meu processo. Por que eu tinha que fazer? Eu sou, para quem não me conhece, né, Pedro, acho que é bom eu trazer essa informação. Eu sou arrematante profissional. Então, o que eu fazia? Para mim, lucro não tem CEP. Eu procuro oportunidades, pouco me importa. Se é no sul, se é no norte, se é no nordeste do país, não me importa. Eu tenho que procurar oportunidades. E quando eu peguei um investidor, foi meu primeiro investidor, que eu comecei a trabalhar com ele oportunidades, ele se restringiu única e exclusivamente cidade de São Paulo, né? Ou seja, é uma praça super quente, tem muitos imóveis, só que também é muito concorrida. Detalhe, ele queria só apartamentos. Então eu percebi que eu tinha que, inclusive, criar processos para eu treinar os meus clientes a saberem que isto não é o objetivo de quem é investidor de leilão. O investidor de leilão ele tem que estar preocupado com o resultado e não com uma praça específica e nem com um perfil de imóvel específico. Então, eu tive que criar processos de capacitação minha, de capacitação do cliente, para eu poder trazer os resultados que eu esperava. Então, o que é importante quando a gente está falando de criação de processo? Primeiro, eu tenho que entender o que eu espero disso. Né? O que eu espero desses meus clientes, desse meu negócio que eu estou construindo. E como é que eu faço todos esses processos de forma mais assertiva. Então, eu comecei a fazer um checklist, tá, Pedro? O que eu tenho que fazer para que meus clientes consigam entender que as oportunidades podem ser em qualquer lugar do Brasil. O primeiro checklist que eu fiz foi começar a criar os problemas. Quais são as minhas dores e o que eu preciso converter para eu criar esses processos, né? Então, eu percebi que quando eu criei um processo de uma apresentação, então, todo cliente, quando eu ia conversar com ele e trazer ele para conversão de clientes em assessoria de leilões de imóveis, eu trazia os meus resultados no Brasil inteiro. Então, eu mostrava para ele, olha, eu, Marcela, como arrematante profissional, já arrematei. Estou em São Paulo, capital, né? Estou em São Paulo, capital. Já arrematei no Rio Grande do Sul, já arrematei no Rio de Janeiro, já arrematei no Mato Grosso, já arrematei em Goiás, já arrematei no Nordeste, já arrematei no Brasil inteiro, nos 4 cantos do Brasil. E agora eu estou te apresentando os resultados que eu tive das operações que eu já fiz. Tudo isso para mostrar para o investidor que os meus resultados podem ser alcançados em qualquer lugar do Brasil, independente das praças. Então, criação de processo, Pedro, parte do princípio de você identificar os seus problemas, porque cada um tem um problema específico, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é que se cria um processo, né, Pedro? Porque, assim, dentro de qualquer construção, de qualquer negócio, quanto mais a gente cresce, mais problemas aparecem, e isso é bom, porque isso significa que a gente está crescendo. Mas a criação de processos são muito importantes. Então, o que eu entendi? Que eu precisava criar um processo de jornada do meu cliente. Então, o meu cliente, eu estou habilitando ele para ele começar a ficar capacitado a se interessar por leilão. O que eu preciso fazer para ele entender que leilão é seguro, que leilão pode ser no Brasil inteiro, que eu consigo entregar resultados. Mesmo eu estando em São Paulo, capital, arrematando a distância, ele vai ter resultados na operação. Eu comecei a criar processos dentro das reuniões, processo dentro da minha metodologia de trabalho, processos para eu conseguir fazer todas as minhas atividades, que eu quero resultados no final do dia. Então, essa criação de processos, eu dei um exemplo de um problema que eu identifiquei, mas eu tive diversos problemas e eu aposto que todo mundo que está aqui na live também tem outros problemas e que a gente precisa criar processos, né? Então, Marcelo, a ilustração foi perfeita, tá? Eu acho que todo mundo mega entendeu. Gente, é fácil. Até a metodologia que a Marcela fez é uma analogia que quase todo mundo aqui já deve ter feito. É uma metodologia científica. Você que já fez um trabalho de conclusão de curso, o que você faz? Você vai lá, você define um problema, né? E desse problema você faz um diagnóstico e apresenta possíveis soluções. A Marcela pegou, peraí.
Quais são as objeções do meu cliente? Pá, pá, pá. Qual que é uma das objeções que ela utilizou de exemplo para vocês? A objeção dele não querer arrematar a distância. Se você. Aí parece simples, nossa, diagnostiquei isso, deixa eu apresentar. Mas se você não para refletir, para diagnosticar, você nem percebe que isso é um problema, que você está errando desde o começo, tá? É um erro ali primordial. Por quê? Se a gente está aqui entre esmartanos todo dia, a gente falando, lucro não tem CEP, não, arrematei Porto Alegre, arrematei Manaus, não sei o quê, para a gente é trivial. Se você não para raciocinar que isso é um problema para o seu cliente e que você tem que solucionar esse problema, tem que atacar esse problema, você não vai nem entender que isso é uma objeção, muito menos combater essa objeção. Então, perfeito. E nisso é só um exemplo. Podem Esse é só ter exemplo. várias outras questões. Se você simplesmente chegar, cliente, toma aqui uma oferta fora de São Paulo, ele não, só quer em São Paulo, o que você, assessor que não vai utilizar processos, vai fazer? Você vai mudar os seus processos para tentar atender o cliente, vai O pé tentar errado. buscar em São Paulo, e aí tá errado. É um erro de essência. Por quê? Porque aí você vai deixar de trazer oportunidades boas para o seu cliente. Você tem que abrir os olhos dele, que ele tem que abrir esse horizonte, essa barreira. E é normal, né? Todo mundo querer começar a olhar aonde? Onde se sente confortável, onde mora. Então a gente tem que quebrar essas objeções e quebra isso com processos, né, Marcelo? Isso, exatamente. E agora, você falando, até me lembrei de um outro processo que, logo que eu comecei na assessoria, também eu identifiquei um problema, uma dor de todo assessor, né? Ah, de você apresentar oportunidades para o cliente e o cliente arrematar sozinho isso, né? Isso é uma baita dor. E como é que você consegue mitigar isso? Criando processo. Então, esse cliente, o que que a gente precisa construir um negócio? Você precisa identificar todos os problemas, que foi o que o Pedro falou. Então, você faz um mapa, né, das dores que você, como assessor, tem, das dificuldades que seus clientes têm e o que que você pode fazer para esse negócio crescer. E aí, quando eu identifiquei que qual que era a minha dor, de eu trabalhar para esse cliente e esse cliente lá ia arrematar sozinho, porque se apresenta a oportunidade, ele vai lá e arremata sozinho. Então, eu criei um processo. Esse cliente, a partir do momento que ele decide que ele quer trabalhar comigo, eu criei um processo de pré-contrato, ele assina um pré-contrato comigo. Então, a gente tem que pensar que o negócio de assessoria, a gente tem que criar processos em todas as etapas, inclusive, Pedro, na captação de cliente, né? Quando você está captando cliente, quando você está apresentando oportunidade no pós-arrematação, todas as nossas ações têm que ter um processo. Sabe o que é mais legal quando você cria processos, Pedro? Você, como empresário, você vai concordar comigo. Quando a gente tem processos claros, a gente tem rotatividade de pessoas que trabalham com a gente. E os processos claros trazem muita tranquilidade na hora de treinamento de novos funcionários, novas pessoas da equipe que vai trabalhar com você. Então, processos não são só para a gente trabalhar, processos são para a gente poder escalar. Se a gente quer fazer um negócio escalável, você tem que ter processos. Com certeza, sensacional. Galera, e isso muitas das vezes você só faz aprendendo na prática, só botando a mão na massa. Interessante lá da turma da Marcela, que a gente vê, por exemplo, botando o exercício prático. A gente coloca, eu vi a Marcela colocando lá, tá? Pessoas fazendo o papel de clientes, né? E ali chegando e falando, ó, o assessor trazendo a oportunidade e o pessoal falando, ó, peraí, não, mas minha objeção é essa, e aí? Mas por que esse imóvel vale isso? Ah, mas por que eu vou comprar um imóvel tão distante? Por que eu vou comprar um imóvel tão feio? Ah, que garantia você me dá dessa assessoria sua que vai ser lucrativa? O pessoal, ó, aprendeu na prática, na marra. Não adianta só ter uma aula assistida e depois ir pro jogo. Vai perder cliente, né, Marcelo? Exatamente. Eu até brinco com ele, nessas reuniões simuladas que a gente faz, elas são muito legais, porque a gente sofre e apanha no treino, mas na hora do jogo tá todo mundo afiadíssimo, né? Porque é exatamente isso. Quando você não tá acostumado com lidar com objeções de clientes, você nem sabe a hora que vai vir a porrada, de onde que vai vir, o que que vai ser. Agora, quando você tá numa reunião simulada, onde a gente tá treinando, depois a gente dá feedbacks, você precisa ver a evolução da galera, Pedro. É demais, assim, você vê as pessoas evoluindo, inclusive na argumentação, na forma de apresentação, e isso muda o jogo, né? A gente fazer na prática tudo que você tem que fazer no seu dia a dia, porque a assessoria nada mais é do que prestação de serviço, né, Pedro? E quando você presta um serviço, você tem que saber que tem uma pessoa do outro lado e ela tem interesses diferentes dos seus.
Então, quando a gente vai falar do segundo pilar, que eu vou falar que é a meta, por exemplo, a sua meta não é a mesma meta do cliente, né? A meta pro cliente é sempre ele ter o maior resultado possível de cada operação que ele participar. E ele deve ter a meta pessoal dele ali, de remuneração do capital dele, o quanto que ele espera, o que ele projeta de patrimônio, de crescimento de patrimônio. Mas a gente em assessoria, para a gente também saber até o quanto que a gente tem que crescer, o quanto de horas que a gente vai dedicar, a gente tem que ter meta também, né? Então, a gente tem que ter as metas traçadas. E quando eu digo meta, é você pensar assim, ó, quanto que eu quero ganhar por mês com assessoria? Por exemplo, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. Beleza, essa é uma meta. Eu tracei uma meta de 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Cada um define a sua meta. Quando você define a sua meta que você tem que pensar assim, como é que eu vou fazer para alcançar essa meta? Porque não basta você traçar uma meta. Você tem que criar o passo a passo. Lembra que eu falei de processo? Agora, a gente falando de metas, a gente tem que criar o passo a passo. Então, o que eu tenho que fazer para eu conseguir esse resultado de 50 mil reais por mês, por exemplo, em assessoria? Eu tenho que garimpar X imóveis por mês, tenho que analisar X imóveis por mês, então vou colocar em número. Tenho que garimpar 100 imóveis, tenho que precificar 100 imóveis e tenho que participar de pelo menos 40 participações em leilão. Eu participando de 40 participações em leilões e eu conseguindo converter 15 imóveis, se cada um me dê 10 mil reais de assessoria, eu estou falando de 150 mil reais. Né? Se eu tiver uma média menor do que 100 mil reais, que é o que eu tinha falado, se for 50 mil reais, talvez eu precise participar de menos leilões e ter menos conversões em arrematações. E dependendo da modalidade que eu pegar, de assessoria caixa forte, né, que é aquela que a gente divide 50% no final do lucro, essa minha meta ela pode ser até inclusive inflada, né? Porque eu apresentei no workshop e eu posso falar para vocês de diversas arrematações que eu fiz de caixa forte, que sobrou no mínimo para mim, acho que o que eu fiz que deu menos foi 35 mil reais, que sobrou para mim numa modalidade de caixa forte. Ou seja, a meta de 50 mil reais em uma única operação eu faria, né? Então, é muito legal você traçar essas metas e desenvolver o passo a passo de como você alcança, né? Essas Perfeito. metas. E aí, gente, você pensa que meta é muito individual, às vezes, de cada um, né? Cada um tem sua meta. Poxa, eu posso dedicar tantas horas, então eu quero chegar a tal patamar, porque eu quero ganhar tanto com assessoria de leilão e largar meu emprego em que eu ganho 10, 15 mil, etc. Cada um tem a sua. Mas a Smart, a Marcela estão aqui sempre para auxiliar e para quebrar etapas nesse caminho, inclusive na meta. Na meta, por exemplo, a gente está ali mostrando para vocês qual é a rotina de trabalho de um assessor, quanto que você consegue projetar. A gente está ali na assessoria da Marcela trazendo leads para você conseguir alcançar mais resultados. Então, está fazendo todo o procedimento para você alcançar seus resultados. Aí, claro, você, diante de todas as ferramentas que a Marcela coloca à disposição, você vai traçar a sua meta, porque tem a Exato. parte em que o ecossistema Smart, que a Marcela consegue entregar, e tem a parte que depende única e exclusivamente de você. O primeiro pilar, a bem da verdade, o ecossistema quase que entrega para você, Burra. ó, de É. mão beijada, tá? Processos é tudo o que a Marcela já correu esses anos de assessoria, de assessora, e que já modelou processos e que ela entrega ali para quem está acompanhando ela. Processo, o primeiro pilar, é integralmente colocado. Você vai fazer uma adaptação ou outra? Vai, mas ali, ó, a fórmula está pronta para vocês. Agora, na meta, o ecossistema ajuda demais, mas vai depender de cada um, né, Marcela? Sem Sim, esforço, exatamente. não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí, isso que você está trazendo é muito bom, viu, ô Pedro? Porque as metas são individuais. E a gente, dentro do ecossistema, a gente contribui, assim, exponencialmente para você conseguir essas metas. Porque você sozinho, fora de um ecossistema, que nem a gente tem, o maior ecossistema de assessores, é imbatível. Ninguém no mercado oferece o que a gente oferece. A gente consegue fazer com que você comece a ganhar dinheiro e ter resultados durante o seu processo de conhecimento, no processo de construção. Porque a gente pode falar que você está desenvolvendo uma meta, Pedro, de, por exemplo, de crescimento do seu negócio. Então, assim, eu já comecei a fazer uma ou outra assessoria, mas eu tenho um cliente, né? Que eu sou refém desse um cliente. Dentro do ecossistema, eu vou conseguir fazer um crescimento, uma capacitação minha, que eu vou evoluir muito mais, e eu vou ter uma meta de crescimento do meu negócio. E aí a gente consegue te empurrar para conseguir essas metas e você conseguir cada vez mais. Porque eu acho que todo mundo que trabalha com assessoria, a pessoa não quer ser única e exclusivamente assessor. Ela quer ser um grande investidor de leilões. Porque a grande sacada de todo mundo que ganha muito dinheiro no mundo inteiro, ele não tem uma única fonte de renda. Então, ele não é única e exclusivamente assessor. Ele é assessor, ele é investidor de leilão, ele tem outras profissões, tem outras coisas que conectam e entregam resultados para eles. Então, as metas são muito importantes para a gente saber
que quando a gente vai fazer uma construção de um negócio, a gente tem que ter metas pessoais, nossas metas para o nosso negócio, né? E estar dentro de um lugar que te ajuda a conquistar essas metas. Porque é muito bonito eu chegar e falar para vocês, eu consigo múltiplos 6 dígitos em assessoria, tá aqui a prova, eu consigo. Mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês constroem isso? Né? E a gente, dentro do nosso ecossistema, dentro da minha mentoria, eu já trouxe um processo montado para vocês. A gente tem construção de várias coisas, porque o mercado vai mudando constantemente, a gente vai ter que se adequando às mudanças de mercado. Né? Então, há anos atrás, o Pedro pode confirmar o que eu estou falando, Caixa Econômica Federal tinha uma porrada de imóveis financiados. Hoje tem muito menos imóveis financiados. O que a gente tem que fazer? Se adequar e modificar os processos e a forma da gente operar. A gente para de operar? De jeito nenhum. Mas a gente muda as formas e processos da gente operar. Perfeito. Galera, é isso. Nosso papel aqui é encurtar, tá, o processo para vocês, para que as suas metas sejam alcançadas mais rápidas, tá bom? E não adianta. Por isso que a gente faz lives com alunos, por isso que a gente traz aqui resultados do ecossistema. Por quê? Não adianta, senão fica uma barreira entre, poxa, o que que a Marcela, que é mega especialista, faz como assessora e o resultado que a pessoa que está começando faz. Não, gente. É assim, ó, é diariamente tem resultado dos assessores. Eu tô vendo lá, tô acompanhando, Exatamente. né? Ontem saiu uma lá, todo mundo parabenizando os assessores que fizeram a intermediação, legal, com lead vinda do ecossistema Smart. Então, o Semana passada negócio, também teve. pois é, então o negócio funciona, tá, galera? Marcela, vamos pro terceiro pilar, que eu sei que hoje você tá com a hora contada, galera, que daqui a pouco ela tem que resolver um BO de uma desocupação. Literalmente um BO. E o terceiro pilar que eu trouxe pra gente falar é sobre rotina, né? E eu falo isso muito no meu perfil sobre a rotina perfeita, que eu sempre tento conseguir a rotina perfeita. E por que é importante a gente ter rotina? Porque com a rotina traz segurança e a gente sabe o que tem que ser feito. Porque o que acontece quando você quer construir um negócio de assessoria? A gente às vezes acaba perdendo muita energia onde a gente não tem que colocar energia. Isso eu converso muito com meus mentorados, Pedro. Às vezes a gente fica tentando horas salvar um imóvel. Sabe aquela coisa assim, ó? Esse imóvel fica na rua, no bairro que eu moro. Isso aqui tem valor. A pessoa fica tentando salvar aquele imóvel. Você perde horas e horas e horas. Só que se você tem uma rotina, você tem uma rotina que eu digo, rotina pessoal mesmo, tá? Da sua vida, das suas coisas. Você tem um foco, do quanto tempo você vai fazer cada uma das atividades, cronometrado no relógio, na agenda. Às vezes eu compartilho aqui no meu perfil, Pedro, a minha agenda, né? As pessoas, meu, sua agenda é insana. Não é que ela é insana, ela é extremamente organizada. E eu tenho que cumprir o passo a passo daquelas coisas. Às vezes acontece de aparecer uma coisa urgente. Por exemplo, esse meu compromisso hoje dessa emissão na Foz que eu vou ter que resolver, ela não estava na minha agenda. Ela apareceu na segunda-feira e eu tive que resolver. Então, a gente teve que adequar a agenda. Assim, a gente sabe que tem emergências, tem coisas que acabam mudando e puxando a nossa rotina para mudar o script, mas se você conseguir fazer todo dia 80%, 70% da rotina planejada, você vai ter muito mais resultado. Então, é muito importante você se organizar. Por exemplo, garimpagem. Assessor tem que garimpar todos os dias. Não tem como você falar, vou garimpar só de segunda e sexta. Não vai dar certo. Você tem que garimpar todos os dias, porque tem dias que a gente está afiadíssimo, que você coloca, assim, ouro no seu funil. Tem dia que você coloca 2, 3 imóveis lá que são ruins, que quando você vai fechar a análise, você fala, pô, podia ter visto isso antes, né? Então, assim, tem que garimpar todos os dias atualizam o sistema e a gente tem dentro processos, né? A gente cria processos e eu estou treinando os mentorados como é que eles conseguem otimizar os processos deles de garimpagem, como que eles se organizam para todos os dias garimparem. Não importa a hora. Tem gente que funciona de madrugada, eu até brinco com os meus mentorados. Tem uma galera que começa a responder mensagem no grupo, tipo 11h30 da noite, vão até as 4 da manhã respondendo. Eu acordo às 5h30 e o grupo nunca para, porque assim, cada um tem uma rotina, né? E tá tudo certo, não tem problema. Mas tem coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Então, garimpar todos os dias a gente tem que fazer. Análise de imóveis a gente tem que fazer todos os dias também, porque não adianta nada eu jogar 100 imóveis no meu funil e analisar 3, porque eu perdi horas trabalhando, garimpando imóveis e não fiz as análises desses imóveis. Então, a gente tem que se organizar para garimpar todos os dias, para fazer as análises desses imóveis e para apresentar essas oportunidades para os clientes, porque nada adianta eu ter feito os 2 primeiros passos se eu não apresentar para um cliente. E tudo isso que eu quero trazer assim, a rotina. Tem muita gente, tem muito mentorado, e isso é fato, o Pedro comprova comigo aqui, e eles não têm, a profissão deles não é assessor de leilões, eles têm uma outra fonte de renda. Então, eles são seletistas, servidores públicos, eles têm outras atribuições e outras atividades, e eles precisam se organizar. Então, o que eles pegam e a gente conversa, né?
quantas horas por dia você tem para se dedicar a essa atividade? Ah, eu tenho 2 horas, tenho 3 horas. Então, dentro dessas suas horas que você tem por dia para fazer isso, a gente vai ter que destinar 1 hora para garimpagem, 1 hora para apresentação de análise de imóveis e 1 hora para apresentação de oportunidades para os clientes. A gente tem tudo dentro do ecossistema, formas de otimizar isso, né, no ecossistema. Né? Às vezes a gente tem os clientes que a gente pode oportunizar para vocês. Vocês têm a cúpula dos tubarões, que são arrematantes extremamente profissionais, que ganham muito dinheiro com leilões de imóveis, e eles auxiliam no double check, né? Aquela verificação. Pô, Marcela, você analisou isso aqui, mas você esqueceu de olhar que tinha um apartamento exatamente igual no mesmo condomínio sendo vendido, e, cara, ele tá 100 mil a menos do que você avaliou. Você chegou a ver por que essa amostra tá assim? Pô, eu não vi. Então, eles te ajudam a ganhar tempo, você não faz nada sozinho. Dentro da comunidade Smart, né, Pedro, a gente tem uma coisa de parceria, né? E esse negócio faz muita diferença, porque tomar decisão sozinho é muito Demais. difícil, né? Complicadíssimo, galera. Você às vezes se sente com falta de confiança, simplesmente porque você não tem uma pessoa com um conhecimento nivelado, com o seu, ou até melhor que o seu, para validar. Então é sempre bom ter um double check. Então, na comunidade Smart, a gente sempre faz isso. Em geral, são duas pessoas ali checando, trocando informações. Temos ferramentas, tá, para auxiliar, tá? Tem um módulo de gestão que a gente coloca lá no card, tem ali, ó, a data que você vai vendo, organizando, que dia que vai vencer. Eu confesso, tá, gente? Eu mesmo, tá? Na correria do dia a dia, muitas vezes eu coloco um tanto de imóvel no funil e daqui a pouco vai chegar na época, é tanto imóvel no funil que às vezes, pô, tem que cuidar da empresa, tem que cuidar da Smart e tal, não sei o quê, às vezes vai encavalando. Aí a gente Exatamente. vira e mexe, tem que repensar a rotina para colocar tudo funcionando. E o assessor, Marcelo, ele acrescenta, você falou muito bem, ele acrescenta algo, além de colocar no funil, fazer a garimpagem, fazer a viabilidade, ele tem que separar o terceiro tempo, que é para apresentar para o cliente, senão não adianta. Tem gente, às vezes a gente vê, pô, que falta, a pessoa tá com o imóvel, mas não consegue o cliente porque deixa para cima da hora, né? Exatamente, por isso a organização do assessor ela é imprescindível, porque a gente tem que saber que o nosso time de arrematante profissional, eu posso decidir participar do leilão faltando 10 minutos para o leilão começar. Mas com o investidor eu não posso fazer isso. O investidor ele precisa tomar a decisão, ele precisa se habilitar no leiloeiro, às vezes ele nem cadastro tem no leiloeiro. Então, assim, a gente precisa se organizar. Por isso que se você quer construir um negócio, esses 3 pilares, eles são importantíssimos. Então, a gente tem que começar agora, você quer começar nesse negócio de assessoria, agora você tem que criar processos, agora você tem que traçar suas metas e agora você tem que criar uma rotina. A rotina, isso que você falou, né, Pedro? A nossa vida muda, né? Você, por exemplo, daqui a pouco vai ter um bebezinho na casa. A rotina vai mudar totalmente, né? Então, assim, o que você funcionava hoje, amanhã já não funciona mais. E a nossa vida acontece isso diariamente. Então, assim, várias vezes a gente tem que ajustar a rotina. Eu mesmo estava brincando, né? Julho, eu tenho 2 meninas, né? Férias escolares. Cara, que insanidade que é aquilo. As meninas vão dormir 10 da noite e acorda às 10 da Você manhã. teve que se readequar a sua rotina para o mês de férias escolares, né? Exatamente. Assim, tudo que funcionou em todos os outros meses de rotina escolar, que é maravilhoso, é a rotina para mim ideal, perfeitinha. Minha filha entra às 7h30 na escola, então assim, às 6h30 ela está acordada, você consegue organizar o dia a dia de forma previsível, né? Tirando algumas coisas que acontecem, mas você consegue com mais previsibilidade. Na rotina de férias escolares é insano, porque elas não têm obrigação, elas não têm horário para nada, e aí você vai ter que readequar. E isso vai acontecer sempre, então vocês sempre vão passar por isso. Então, as rotinas, elas vão se mexendo. Então, assim, a gente não pode dizer assim, bati no carimbo esse processo. Não, esse processo está funcionando hoje. Amanhã a Caixa Econômica Federal, o Itaú, um juiz, um STJ, vem com uma determinação diferente, mudam-se os processos. Aconteceu um problema, mudam-se os processos. Então, a gente tem que ser flexível. Quem quer construir um negócio de alta performance e com muito resultado, tem que ser flexível com você e com o seu negócio. E tem que estar no ecossistema que está te mantendo o tempo todo antenado, circundado de pessoas que estão ali antenadas, fazendo a mesma coisa que você, sabe? Então você não vai Exatamente. ficar, mudou o procedimento, você está por dentro, você consegue adaptar a sua rotina melhor estando dentro do ecossistema Smart. Galera, ó, top a live, 3 pilares aqui, ó. Quem não anotou, não colocou aqui como dever de casa, vai perder. Se eu fosse, ó, quem está aqui já pegava sabadão para estabelecer metas, para estabelecer rotinas, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar vocês com os processos. Ó, digite aqui evento para entrar no grupo de WhatsApp do Resgate Milionário.
Vai acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem. É um evento, gente, que nós promovemos para ensinar vocês tudo o que vocês precisam para entrar no mundo dos leilões. A gente ensina de fato. Você sai do evento, tá? Já com aprendizado para poder começar a arrematar o imóvel de leilão. Tá? A gente não segura informação. E aí, depois do evento, a gente abre sim a 34ª turma da Smart Leilões. Mas é uma turma aberta só para quem está comprometido e para quem quer de fato acelerar, encurtar etapas. Quem acha que não, vou seguir tranquilo, autodidata, ok, vai aprender pra caramba no evento, tem aqui o nosso conteúdo gratuito. Mas quem quer encurtar etapas, está com sede de ganhar dinheiro, digite aqui, evento, tá? Que vai chegar no inbox de vocês o grupo de WhatsApp. Ó, cliquem aqui em cima também para seguir Marcela Carilo com 2L, Marcela Carilo Leilão e conseguir pegar os conteúdos de assessoria da Marcela. Marcelo, finalizamos? Finalizamos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar de assessoria de leilões de imóveis. E quem quiser ter resultado, pode me seguir, que eu compartilho muito conteúdo gratuito, que vai ajudar você. Tem vários seguidores que já conseguiram fazer assessoria só com o meu conteúdo gratuito. Imagina o resultado que você não consegue estando dentro do meu ecossistema. Então, me siga e pode começar a compartilhar com todo mundo que quer ganhar dinheiro com assessoria. Obrigada, viu, Pedro? Valeu, Marcela. Boa sorte aí no BO. Tchau, tchau. Abraço, Obrigada, galera. tchau.